Antes das pirâmides, antes de Stonehenge, antes da escrita contar nossa história, um eco de um mundo perdido ressoa através dos milênios, não esculpido em pedra, mas gravado na memória da humanidade. Uma história de fúria divina e esperança frágil, de um Deus que decidiu apagar a sua própria criação e de um homem escolhido para carregar o peso de um novo começo. O mundo, após a queda do Éden, era um paradoxo. A humanidade, banida do paraíso, multiplicou-se e espalhou-se pela terra. Mas com a liberdade veio a corrupção. O coração do homem tornou-se um campo de batalha entre a luz da criação e as sombras da sua própria natureza. A violência e a maldade tornaram-se a lei. A justiça, um conceito esquecido. Neste cenário de decadência moral, um homem era diferente, Noé. Um homem justo que andava com Deus. Enquanto o mundo mergulhava nas trevas, ele mantinha a sua chama acesa. Sua retidão não era de arrogância, mas de quieta obediência. E essa obediência o colocaria no centro da maior catástrofe que a terra já testemunharia. E então, a voz veio. Uma ordem que desafiava toda a lógica, toda a razão. Construir um navio, mas não no mar, em terra firme, uma embarcação de proporções colossais, um gigante de madeira e betume destinado a enfrentar um dilúvio de proporções cósmicas. A missão era clara: salvar a centelha da criação, um par de cada criatura, sua família, e assistir ao fim do mundo. Por 120 anos, o som do martelo ecoou como um tambor fúnebre para um mundo condenado. Ano após ano, estação após estação, a fé de Noé foi testada pelo ridículo, pela dúvida, pela solidão imposta por sua obediência. Por que construir um navio onde não há mar? Por que salvar animais de um perigo que não se vê? A arca era um sermão em madeira, uma profecia silenciosa que ninguém quis ouvir. Até que as primeiras gotas caíram. O juízo não veio apenas dos céus, veio das profundezas. A própria terra rebelou-se contra a sua criação. Águas torrenciais do firmamento encontraram águas cataclísmicas do abismo. Em um dia, o mundo que eles conheciam deixou de existir. A humanidade, em sua arrogância, foi pega de surpresa. A fé de um homem, no entanto, tornou-se seu escudo. A porta da arca foi fechada. Do lado de fora, o grito da humanidade. Do lado de dentro, o silêncio pesado da expectativa e o último suspiro de um mundo morto. Por 40 dias e 40 noites, o universo foi água. A arca, um caixão flutuante para um mundo antigo e um útero para um novo, foi jogada pela fúria infinita das águas. Lá dentro, o cheiro de madeira, betume, pelo e medo. A escuridão era quebrada apenas pelo terror dos relâmpagos. A fé de Noé agora era testada não pela zombaria, mas pelo silêncio absoluto de Deus. Eles estavam verdadeiramente sozinhos. E então, a fúria cessou. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que a própria tempestade. O mundo havia sido lavado, limpo, esterilizado. O preço da purificação foi a aniquilação total. Noé, o sobrevivente, agora carregava o fardo de ser o último homem. Aquele ramo de oliveira não era apenas uma folha, era a primeira palavra de um novo diálogo entre Deus e a humanidade. Era o perdão. Eles emergiram não para uma terra familiar, mas para um planeta renascido. Cada montanha, cada vale era uma sepultura. O ar que respiravam carregava o eco de bilhões de almas. Eles eram os remanescentes, herdeiros de um mundo que não fizeram, mas responsáveis por um que precisariam construir. O primeiro sacrifício é oferecido. E no céu, um pacto é selado. O arco-íris. A promessa de que a clemência venceria a fúria. A história da Arca de Noé transcende o livro do Gênesis.
É uma memória ancestral, um trauma coletivo inscrito no DNA da humanidade. Quase 300 narrativas de um grande dilúvio são encontradas em culturas desconectadas por oceanos e milênios. De Utnapishtim na Mesopotâmia a Manu nos Vedas indianos. O que isso nos diz? Que talvez haja um núcleo de verdade nesse cataclismo universal. A arca não é sobre o fim, é sobre o recomeço. É uma metáfora eterna da resiliência humana frente à sua própria autodestruição. Fala de um Deus que se arrepende da violência e escolhe a aliança. Noé não foi um herói por sua força, mas por sua fé quieta. Ele nos lembra que a esperança nunca é mais necessária do que na beira do abismo, que mesmo quando as águas da loucura, da guerra e do caos parecem cobrir tudo, cabe a nós, os construtores de arcas modernas, manter viva a chama da civilização, da compaixão e da memória. Porque o dilúvio pode ter acontecido uma vez, mas a escolha entre construir a arca ou ignorar a chuva que cai, essa nós fazemos todos os dias. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para que mais pessoas possam conhecer homens de fé como Noé. Até a próxima!